Oremos, amados. Querido Deus e amantíssimo Pai, Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos louvar e agradecer o Teu santo nome nesta manhã, Senhor. Queremos Te agradecer a noite concedida a cada um de nós. Queremos agradecer por estarmos na Tua casa buscando a Tua santa presença. Agora, Senhor, colocamos no Teu trono da graça o pastor Roberlan, que será o Teu mensageiro esta manhã. Usa-o, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua santa vontade, e que nós possamos, Senhor, estar em perfeita sintonia, entendendo o Teu querer e a Tua santa vontade nesta manhã. Obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, gente boa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa manhã. Amém? Amém. E eu queria saber, perdão, Edinaldo, a gente não chegou a combinar isso, mas tem a possibilidade de alguém me ajudar com o hino 275 do HCC? Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho a partir de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Uma coisa, irmãos da Cachorro, tem possibilidade de digitar só o tema da mensagem? O tema dessa manhã é Deus quer usar você. Eu sei que eu estou falando algo que não é novidade, mas eu entendo que a administração da palavra é como os hábitos: arroz, feijão, escovar os dentes, tomar banho. Tudo bem que, eu fiz ontem, tá, mas tem que fazer hoje. Mas eu fiz semana que vem, tá, mas tem que fazer hoje. Mas há 30 anos eu já fiz isso, tá, mas tem que fazer hoje, certo? Porque se você ficar um dia, 2 dias, 3 dias, algo vai acontecer, né? Então, a gente não vai falar nada de novo aqui, mas apesar de não ser nada novo, é algo que, pelo menos para mim, é um desafio diário. E eu desconfio que, se você é humano, deve ser desafiador para você também. Então, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pode me ajudar? Isso. Se puder projetar o hino 275 do HCC, Perdoa-me, Senhor. E aí eu gostaria que os irmãos, além de cantar, que pensassem na mensagem desse hino, porque pelo menos no meu caso não tem como eu não ficar com o coração apertado ao ler, ao ouvir, ao cantar a mensagem desse hino. Despertamento das igrejas, que mostra que nem sempre nós fazemos tudo
E aí, então, meus irmãos, eu não sei como vai ser e quando vai ser a minha morte. Eu só gostaria que pudesse ser dito sobre o que foi dito sobre Davi. Tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Então, que você pense nisso. A gente corre atrás de tanta coisa, quando daqui a pouco a gente vai embora. A vida é barra solta. A gente pensa que os mais velhos vão, mas quantos jovens vão na frente? A gente pensa que os enfermos com doença terminal vão, mas às vezes gente saudável vai mais cedo. Às vezes a gente tenta ganhar tanta coisa, né, para ser alguém na vida, e a vida vai embora. A gente batalha tanto para dar o melhor para a nossa família e fica sem a nossa família. E o mais importante, que é a eternidade das pessoas, às vezes a gente deixa para lá porque a gente precisa ser feliz e fica sem Deus e sem a felicidade. Mas eu não posso deixar você triste porque eu tenho 2 livros para vender, né? Então, por favor, bota o sorriso na cara de novo, tá legal? Deus te perdoa. Vamos seguir. Mas, meus irmãos, voltando para cá, Deus quer usar você. Projeta, por favor. A ideia central do texto, pelo menos na minha observação, é que Jesus ele aponta carência de obreiros. Repete comigo isso daí. Carência de obreiros. Pode falar? Isso, carência de obreiros. Desafiando-os aqui a que assumam a responsabilidade pelo avanço da obra. A nossa tendência é sempre delegar responsabilidade. A nossa tendência é procurar culpados. A nossa tendência é sermos os mocinhos da história
e o outro sempre está do lado do mal. Pode reparar isso, não é mesmo? E aí, a ideia que Jesus ele passa, pelo menos aqui, é o seguinte: há carência de obreiros e você tem responsabilidade nisso. Qual é a tese aqui? É que Deus quer usar você para, por evangelho, alcançar os povos da terra, não apenas essa região, mas os povos da terra, envolvendo-se amorosamente. Não é porque eu tenho que fazer, mas amorosamente com as pessoas. Gente, é um problema sério, né? Mas foi por causa delas que Jesus morreu. E aí nisso, amorosamente com as pessoas, inclusive aquelas, com as pessoas, né? E despertando a igreja ousadamente. Vamos pensar na igreja como aquele obeso sedentário que você fica assim: vamos fazer a caminhada, vamos fazer a caminhada, vamos fazer a caminhada. Ele fala assim: amanhã eu vou, segunda-feira eu vou, mês que vem eu vou, no início do mês que vem eu vou, 2020 eu vou. E tu tem que ficar ali no pé até que um dia o camarada fala assim: vambora, né? Então, enquanto isso não acontece, você vai deixar ele irritado, ele vai ficar chateado, né? E aí você, vambora. Então esse é o trabalho da gente, esse é o trabalho de você, esse é o seu trabalho como um cristão, de incomodar o acomodado. E aí, já fez aquele concurso? Rapaz, vamos lá. Não, mas só peixe que entra. Vamos lá, vamos fazer o concurso, né? Então essa é a nossa atividade. E aí o objetivo aqui é que a gente possa se consagrar um pouco mais a Deus, principalmente nessa missão. Quanto à questão, gente, podem ficar tranquilos, eu não tenho costume de pregar assim, mas com a responsabilidade que eu tenho nos próximos 4 meses, então eu estou dizendo o que eu estou fazendo, né? E o objetivo específico aqui, podem ficar tranquilos que a próxima vez que eu vier, né? O que vai acontecer? Não vou fazer isso, aqui é porque eu estou dando um mapa do que eu estou falando. E o objetivo específico é que você perceba a urgência da obra missionária e que você se sinta desafiado a participar dela, assumindo a sua responsabilidade, né? Eu lembro muito de uma história de um irmão que toda vez que o pastor pregava, quando o pastor estava lá na porta, né? Geralmente cada igreja, eu não sei como é que é aqui, se for você me avisa, né? Tem igreja que termina o culto e o pregador vai lá para a porta para apertar a mão do pessoal. Aqui é assim? Então, tem igreja que termina o culto e o pregador não vai lá para a porta, né? Então, nessa igreja, o pessoal ia à porta e esse irmão, todo culto, falava para o pastor: falou-lhes bem. Todo culto falou-lhes bem. E o pastor um dia ficou encafifado com aquele negócio e pensou assim: mas espera aí, que tanto que ele falou-lhes bem, ele nunca traz a responsabilidade para si? Até que um dia caiu um pé d'água e só estava ele e o pastor. E o pastor deixou a maldade entrar no coração e falou assim: eu vou pregar como se a igreja estivesse cheia e eu quero ver o que ele vai responder. Aí o pastor pregou normalmente. Quando chegou à porta, o pastor foi para a porta, só estavam os dois. O pastor foi à porta e ele foi lá, apertou a mão do pastor e disse: falou-lhes bem. E o pastor disse: agora eu pego ele. Como falou-lhes bem? Só estávamos eu e você aqui. Falou-lhes bem, eles não querem ouvir. Miserável. Então, o que acontece? Diante dessa situação, o objetivo específico é que você assuma a sua responsabilidade nesse processo. Tudo bem que o tempo bom que a gente amarrava cachorro com linguiça passou, tá legal, mas enquanto você não morrer, esse é o seu tempo. O seu tempo não é o que passou, o seu tempo é esse, você está vivo. O tempo do fulano é do fulano que morreu, enquanto você está vivo, esse é o tempo. E você tem que dar o seu jeito de se reinventar e dialogar com essa geração. Eu, pelo menos, conheci a Rádio Vitrola e estou na época do Snapchat. Eu não consigo conversar direito com o pessoal da Rádio Vitrola e não consigo conversar direito com o pessoal do Snapchat. Eu estou nessa transição. Quando, por exemplo, o pastor estava falando aqui saudosamente em alguns momentos, eu virei para o pastor Mário e falei assim: pastor, eu não sei se eu vou ter saudosismo quando eu tiver na idade do pastor Joel. Porque esse tempo que eu estou vivendo é o tempo que o cão está chupando manga. Né? O bicho está comendo, o bicho está solto, a baba está comendo, e literalmente e metaforicamente, uma coisa está terrível. Eu não sei se eu vou ter muita saudade do ano de 2019, não sei se vou, mas querendo ou não,
Esse é o tempo que Deus me colocou nessa terra e Deus quer me usar e Deus quer usar você. E aí, eu peço a você, né, irmã, deixa lá o tema, Deus quer usar você, e você, meu irmão, que está aí, Deus quer usar você com a sua Bíblia, tá legal? Ela vai deixar o tema e você vai estar acompanhando desde a moda antiga, tá legal? A bateria da sua Bíblia não vai acabar e o sinal não vai cair. Então, seguindo aqui, Deus quer usar você para quê? Para com o Evangelho alcançar os povos da terra. Alguém pode ler bem forte o versículo 35? Não olha para lá, porque lá está o tema. Alguém pode ler, por favor, o versículo 35? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós observamos o seguinte: eu e você temos que acompanhar as pessoas, precisamos alcançar as pessoas que precisam aprender sobre Deus. As pessoas, elas desejam ter uma vida melhor. As pessoas, elas anseiam, né, mesmo que inconscientemente, por restauração. Se você observar, né, quantas vezes a gente tem aquela ideia de que no tempo de Jesus não. Homens são homens, almas são almas, com tecnologia ou sem tecnologia. Versículo 36, quem pode ler? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí nós observamos que é preciso que eu e você, com muito amor, nos envolvamos com as pessoas. Fulano é violento, fulano é mal educado, fulano não presta. Tá legal, mas o céu foi feito para alcançá-los. E a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar essa gente. Até porque se não fosse o Evangelho, onde estaríamos? É uma coisa para pensar. E eu entendo que no nosso caso, com aquilo que recebemos, com a salvação que temos, com o Jesus que vive conosco, com o Espírito que mora em nós, eu acho que a gente faz até bem mais feio do que aquelas pessoas. É importante pensar nisso. Porque eu e você somos morada do Espírito Santo. Nós temos conhecimento de que Jesus morreu para nos salvar. Nós sabemos que é o diabo que quer fazer a gente entristecer o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Por que fazemos aquilo que os ímpios fazem? Então eu entendo que nosso pecado é mais grave. E se Deus nos aceita e nos ama, quem somos nós para não aceitar e amar as outras pessoas? E eu vou pedir aquela irmã lá no final, né, de casaco preto, que toda hora levanta, mas alguém lê antes, né? Para ler o versículo 37 e o versículo 38 de bônus. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. E aí, nós observamos o seguinte, que é importante comunicarmos a necessidade da obra missionária. Precisamos destacar a necessidade urgente de obreiros. Precisamos desafiar a todos, a partir destas necessidades, para que se comprometam com missões. Então, eu não sei se dá para você observar o seguinte: é como se a gente estivesse diante de um incêndio ou de um afogamento. Não dá para a gente ficar brigando por questões. Perdão por usar a palavra questões, mas é porque eu não consigo encontrar outra. Sabe, às vezes a gente fica numa discussão idiota, sabe, uma briga besta, e a gente fica numa feira de vaidade, como por exemplo, tem gente indo para o inferno, e aí a gente fica disputando às vezes o horário nobre, quem manda, quem comanda, quem faz, quem acontece. A gente fica triste, sentindo porque não ganhou um bom dia, enquanto tem gente indo para o inferno. A gente está preocupado se o filho aprende karatê, informática, enquanto às vezes esse filho está indo para o inferno. Eu não sei se dá para perceber que assim, as almas estão em jogo na situação e a gente, mas é natural porque filosoficamente vivemos numa época materialista e a gente fica observando essas questões temporais. Só que nós fomos chamados para sermos firmes como quem vê o invisível. Até porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Mas já reparou? Eu tenho certeza absoluta que se todo mundo estivesse vendo o capeta, por exemplo, aí, muita gente ia se consagrar mais. Mas aí não seria fé. Essa é a questão. Eu, pelo menos, gostaria muito, mas
coração diante de Deus. Eu não sei se as meninas já escutaram isso. Eu gostaria que quando a pessoa estivesse sendo usada pelo diabo, ela começasse a ficar verde. Por que ficar verde? O que acontece? Quando ela ficasse verde, eu falei vestir de verde. Aí o que acontece? Olha só, olha aí. Se o diabo como usasse as pessoas, elas ficassem verdes, a gente ficando verde. Aí nesse caso, por exemplo, olha como é que são as coisas. O indivíduo ele começa a falar mal de alguém. Aí o outro fala para ele assim: cara, você está ficando verde. Está dando para entender? Quando o indivíduo ele começa, né, a fazer alguma coisa, cara, você está ficando verde. E aí nessa situação, a pessoa perceberia, ela se olharia no espelho e as coisas mudariam. O bom que está gravado, gente, eu vou poder provar. Né? E aí em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que como nós não lidamos com os sentidos, né, nós lidamos com fé, de acordo com a fé que cada um tem, o cara dá lugar ao diabo e nem percebe. Está entendendo? O diabo aluga a boca dele, o ouvido, os olhos, os pensamentos, né, muitas vezes, os sentimentos, e ele nem percebe. Quando vai ver, está cheio de rancor, está cheio de mágoa, falando mal dos outros, né, amaldiçoando os filhos, fazendo um monte de coisa. Né? E detalhe, todo mundo cantando Castelo Forte todo domingo de manhã. Deu para entender? Aí eu pergunto: em que a gente pode acusar uma pessoa que não recebeu Jesus como Salvador se nós que somos crentes fazemos isso? Isso é o que me dá humildade de perceber o seguinte: Deus me aceita do jeito que eu sou. Quem sou eu para não aceitar o outro? Estou eu pregando ontem no Parque Proletário de Vigário Geral. E aí eu conheci um moço dizendo que queria vencer o vício da bebida. Ele veio me cumprimentar, chorou, veio me dar um abraço. Gente, mas que cheiro de cachaça. Mas aí eu lembrei que aos 16 anos de idade eu era levado para casa alcoolizado, sem saber onde estava, quem eu era, e minha irmã me dava banho. E hoje eu estava lá, pregando para aquele homem, como um pastor. E ele olhou para mim e falou assim: né? Você passou por isso tudo, Deus, você é um pastor. Eu falei: o Deus que mudou a minha história pode mudar a sua. Agora eu podia bancar uma almofadinha, né? É um cachaceiro. Não, é uma alma por quem Jesus morreu. Entende? Claro que eu tenho mais dificuldade de ter esse amor todo pelo fofoqueiro, porque o fofoqueiro muitas vezes está na igreja. O pecado dele não fede a cachaça, entendeu? Só que eu tenho que amar o fofoqueiro também. Então, deu para entender? Porque está todo mundo precisando ser dedicado, está todo mundo precisando ser tratado. A irmã que quer mostrar o decote para todo mundo, ela precisa ser tratada. O irmão que quer olhar o decote da irmã precisa ser tratado. Está entendendo? O mentiroso, quanto mais, precisa ser tratado. O estrelinha da igreja precisa ser tratado. O rabugento, o mandão, o banana, todo mundo precisa ser tratado. Está dando para entender? Só que qual é o lance? A gente tem aquela ideia de que é o outro que precisa ser tratado. Agora, quando a gente mata no peito e percebe, todos precisam ter os pés lavados pelo mestre. Quem não tiver os pés lavados pelo mestre não tem parte com ele. Quando a gente pensa assim, é mais fácil olhar para o cara que está lá fora. Porque a gente percebe o seguinte: o pecado dele fede a cigarro, fede a maconha, fede a cachaça. O meu não tem esse cheiro, mas ele ofende as narinas de Deus. Como o pastor é hebraísta, então eu posso usar essa linguagem. Está dando para entender? Eu sei que Deus não tem nariz, eu sei, tá? Amigo, então eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte, né, que diante daquele apelo que Jesus faz, ele aponta para aquela carência e diz: olha, vocês têm que fazer alguma coisa. E eu pergunto para você recrutaria alguém comum para uma missão especial? Eu acho que o BOP não faria isso, eu acho que a SWAT não faria isso, eu entendo que a Polícia Federal não faria isso, possivelmente você também não faria isso. Afinal, a história do indivíduo e o seu talento são elementos indispensáveis para a seleção de um candidato a qualquer função, quando mais no caso de uma missão especial, certo? Eu imagino isso. No entanto, Deus contrataria alguém simples,
Ele não depende da sua história, ele não depende do seu talento para perceber o seu potencial. Por isso Deus quer usar você para o Evangelho alcançar os povos da terra, para com muito amor envolver-se com as pessoas e para corajosamente, se for frouxo não adianta, corajosamente despertar a igreja. Não pode ser gente com medo de cara feia, não pode ser gente com medo de gente de dura serviço, não pode ser gente com medo de perder o emprego, não pode. Porque quem faz isso já tem sua recompensa. Tem que ser alguém que esteja comprometido com a missão do mestre. E não vamos esquecer, o mestre, ele fez o quê? Ele suportou a vergonha da cruz. Ele abriu mão da sua glória. Ele cortou um dobrado, foi destruído, foi traído, foi maltratado, espancado. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Está disposto mesmo? Tem uma cruz. Antes do céu, tem a crucificação, tem o tapa na cara, tem o sumo sacerdote dando bofetão, tem Tomé, tem Pedro, tem Judas, tem tudo isso. Então seguir a Jesus não é apenas você chegar lá, é o passar por aqui. E é o passar por aqui que hoje a gente não quer. O que nós queremos é uma mensagem que bote a gente para cima, é um culto que deixa a gente animado. A gente muitas vezes está mais querendo o entretenimento e a diversão do que o desafio do caminho estreito, da porta estreita, perdão, e do caminho apertado. E aí, o desejo do meu coração é poder ajudar você a perceber o seguinte: olha, tem gente se lascando, tem gente sofrendo, tem gente sendo pressionada, tem gente oprimida, tem gente pensando em morrer lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. Tomara que não seja na sua família. E aí, eu, por exemplo, tenho aqui a edição do número 137 de 2002 do Jornal Batista, Rosane Moreira da Silva, na página 8, né, sobre o tema Um Exemplo de Vida. Eu perdi esse jornal, mas eu anotei isso aqui, eu tenho isso aqui até hoje. Ela nasceu em 1971, tinha paralisia facial e cardiopatia congênita. Os médicos disseram que ela não viveria mais que 7 anos. Porém, Deus tinha planos para a sua vida. Sempre alegre, transmitia felicidade a quem se aproximava dela. Bastante dedicada no trabalho do Senhor, aos 4 anos já participava de pecinhas infantis e já mostrava o quanto amava missões. No quintal de sua casa havia uma horta. Rosane pedia para vender verduras. O dinheiro era a sua oferta de missões. Também fazia picolé para conseguir seu alvo. Não chegou a se formar porque tinha dificuldade de aprendizagem, porém tinha vocação natural para ensinar e alfabetizava crianças carentes em sua casa, não cobrando nada. Certa vez, quando tinha 18 anos, organizou um trabalho social muito bonito. Ela foi ao hospital de sua cidade e distribuiu vários pacotes de fraldas e roupas de criança. Por causa de seu testemunho e dedicação, foi responsável pela conversão de seu pai. Ficou muito feliz quando soube que poderia participar individualmente do plano de adoção missionária, e logo adotou a família do pastor Joel Costa, missionário da Ucrânia. Todos os anos, Rosane fazia questão de ajudar a classe de crianças durante as campanhas missionárias e doava pipocas, doces, refrigerantes, bolos, salgados. Rosane deixou-nos no dia 21 de fevereiro de 2002, aos 30 anos de idade. Seus pais se comprometeram a continuar o plano e doaram para missões um anel de formatura no valor de R$180, que seria seu presente quando ela concluísse o primeiro grau. A Deus agradecemos por Rosane ter existido e dado tão grande exemplo de amor com missões. Promotora de missões, Maria Ilani, Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Assim como Deus usou Rosane, Ele também quer usar você. Para quê? Para que o Evangelho alcançar todos os povos da terra. Qual é a sua missão, meu irmão? Pelo que você estaria disposto a viver e pelo que você estaria disposto a morrer. Já se perguntou nisso? Já se perguntou a respeito disso? Pelo que você gastaria valorosamente a sua vida, a sua juventude, sua saúde, seus bens? Porque uma pessoa sem missão, sem propósito, sem objetivo, sem metas, é semelhante a um ônibus sem rumo, sem rota, sem ponto de chegada. Ninguém embarca num ônibus desse. E o Senhor Jesus, enquanto ser humano, Ele gastou corajosamente a sua vida, ensinando as pessoas como viver com mais qualidade, apresentar a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. A vida que não está relacionada ao sensorial, ao biológico, ao financeiro,
A vida prometida por Cristo está relacionada ao existencial, ao sentido da vida, ao espiritual. O homem pode ser infeliz com muito, mas também ele pode ser muito feliz com pouco, desde que ele receba a vida de Deus. Gente, isso é fantástico. Sabe, é fantástico. É nessa hora que, se minha esposa tivesse aqui, ela puxar minha orelha, porque ela fala: Perlan, por que você prepara um sermão lido e vai comentar um sermão lido? Desculpa, é difícil para mim, mas eu preciso fazer isso. Quanta gente, crente em Jesus, lutando tanto por essa vida, correndo atrás do vento. Diz a Bíblia que a vida é como a erva, e a glória dessa vida é como a flor da erva. E a gente corre. E às vezes eu fico me perguntando até que ponto a eternidade é importante para a gente. Até que ponto? E aí, continuando aqui, oferecer essa vida é a missão do Mestre. Ele falava do governo de Deus, do governo de real justiça, de paz verdadeira, de amor pleno. Ele curava as pessoas, trazia saúde, restaurava, restituía o que se havia perdido. Jesus atraía pessoas, elas gostavam de estar perto dela. Ele gostava de estar com elas. E nós? E você? E eu? Cabe a nós levar saúde, cura, paz, ser luz. Você pode. Por quê? Porque Cristo pode e Ele vive na igreja. Que tal fazer diferença nesse tempo, sendo coluna na sua geração? Você pode escolher sair daqui como quem? Mais um culto. Pregador gastou tanto tempo. A música não sei o que lá. Fulano semitolou. Você pode sair daqui desse jeito. Viu fulano? Você pode sair assim. Mas você pode sair: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para ti. Perdoa-me, Senhor, se a missão eu não cumpri. Senhor, mas que hoje eu reveja os meus conceitos, reveja as minhas prioridades. E hoje eu tomo uma decisão. Tem como o Senhor aceitar esse restante de tempo que eu tenho? Talvez você diga: mas eu tenho a vida toda pela frente. Você não sabe se hoje é seu último dia. Você não sabe se hoje é sua última semana. Eu não sei se essa é a última semana que eu posso gesticular. Eu não sei se é a última semana que eu posso falar. Eu não sei se é a última semana que eu posso andar. Eu não sei. Uma coisa eu sei: que eu estou dedicando o primeiro dia da semana para fazer algo para o Senhor. Deu para entender? Essa é a questão. Você não escolheu quando veio. Você não escolhe quando vai. E se eu me suicidar? Você pode tentar e não conseguir. E ter uma vida mais sofrida depois da tentativa de suicídio. Só Deus sabe quando você vai. Deus decidiu quando você veio, mas é você que decide o que você faz entre o bom e o ruim. É você que decide, como a Rosane decidiu. E aí, eu gostaria que você decidisse ser comum da sua geração, porque as pessoas desse tempo, elas são tão carentes quanto as do tempo de Jesus. São pessoas que precisam aprender sobre Deus. Assim como Jesus ia pela cidade, ensinando aqueles que buscavam respostas, você pode ensinar as pessoas do seu convívio verdades espirituais. Estou eu ali na antessala, eu faço terapia há 3 anos, e porque eu estou me tratando de depressão, então você pode achar que não parece, mas depressão não é tristeza. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. E aí, nesse caso, em relação a essa situação, ainda mais depois de uma entrevista que fizeram aí, mas está acabado. Em relação a esse caso aí, por exemplo, estou eu, na antessala para o atendimento com a psicóloga, e aí uma senhora sentou perto de mim. E você sabe, espera de atendimento médico, INSS, banco, e fila do ônibus, geralmente alguém para e começa a reclamar. E o tonto do crente vai junto e começa a reclamar também. E aí eu pelo menos eu vejo essas coisas como uma oportunidade de assim que Deus me der a chance, eu implaco alguma coisa. Que aí eu não sou chato, não estou perturbando, mas estou aproveitando a chance. Tem gente que só quer ser crente para chatear, Na hora que o cara está vendo o jogo de futebol, não. São as pessoas que precisam nos pedir a razão da nossa fé. Se a gente não está provocando nelas a curiosidade, a gente tem que pensar que tipo de evangelho a gente está vivendo, porque você cuida do cabelo, alguém pergunta onde você foi. Você está com um vestido novo, alguém pergunta onde você foi. Você comprou um carro novo, alguém pergunta onde você foi. Agora, ninguém pergunta sobre a transformação da sua vida. Eu entendo que isso tem que ser motivo de curiosidade. E aí nisso estávamos lá,
E claro que para alguns crentes eu estou com imposto, eu estou endemoniado, eu estou com depressão. Então, o problema do pescoço para baixo, a gente vai no médico, do pescoço para cima tem que ir no descarrego. Fazer o quê? E aí, nesse caso, né, diante disso, a Dora começou a falar um monte de coisa, falou alguns problemas dela, contou a vida dela, filho, neto, bisneto, do divórcio dos filhos e tal, do filho de um, do casamento do outro e tal. A gente estava lá batendo um papo, aquela coisa toda, né? Até que ela me perguntou sobre o meu atendimento. Eu falei, ela falou que precisava e tal, aquela coisa toda, e eu falei para ela, olha, o ser humano ele é um todo, então a gente tem que atacar em várias frentes. A gente faz atividade física por causa dos hormônios, a gente toma um medicamento porque às vezes o corpo tem uma dificuldade de produzir determinada substância, e a gente faz a terapia por causa do pensamento. E o que acontece? Os relacionamentos, às vezes a gente pode evitar. Tem gente que é tóxica. Você chega perto dela, já fica resfriado, né? Tem gente que é para baixo. Tem gente que, sei lá, parece que se for crente não foi batizado na água, foi batizado no limão. Tem gente que é complicado. E aí, nesse caso, né, dependendo do relacionamento que você tem, você vai comemorar um negócio e a pessoa te bota para baixo. Eu lembro que quando eu escrevi para a Palavra e Vida, quando eu concorri para capelão naval, eu fui o 01 de 103 candidatos, não passei por uma oclusão, né? Minha dentição, se você reparar, você vai ver que isso aqui meu é mais para frente do que aqui em cima. E aí eu fui reprovado por causa disso. Fui considerado incapaz de fazer uma coisa que eu estou fazendo aqui agora. E aí, nesse caso, eu lembro que quando eu fiz, teve gente que falou assim, não, mas para capelão naval não requer muita teologia, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, caramba, Brasil todo, 103 candidatos, eu fui o 01. A pessoa nem para falar assim, que bom, parabéns, ou não falar nada, né? Aí nisso, quando eu escrevo para a Palavra e Vida, que é a revista da Convenção Fluminense, o Estado do Rio de Janeiro, lendo o meu material, passei por 7 revisores, né? Poxa, ia, voltava, foi uma luta, uma tortura, aquela coisa toda. Não sou, obviamente, como o pastor Joel, não sou grególogo, né? Eu estudei só para passar, né? Não sei se volta agora do que eu falei, mas aí o que acontece? Eu ia, né, nas obras de referência, botava nota e tudo, tal, aquela coisa toda, e aí, não, porque as revistas da Palavra e Vida, elas não têm muita profundidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí nisso, quando fui convidado para escrever para a Convenção Batista Brasileira, para Diálogo e Ação, já não contei mais, porque eu falei assim, nada que eu faço da celebração. Entende? Então tem situações, pode rir, é triste o negócio, mas pode rir. Então, às vezes tem situações que se você arruma uma namorada, a pessoa fala que é feia. Você compra um carro, a pessoa fala que bebe muito. Assim, nada para como assim, que legal, nada, né? Então, diante de algumas situações, eu falei para ela, eu falei, olha, tem relacionamento que a gente tem que se afastar. No meu caso, como pastor, né, não tem como, né? Igreja e família, eu não posso me afastar. Né? Pode ser gente que anda para trás, mas eu estou junto, é igreja e família. Mas agora, relacionamento para me agregar valor, eu quero gente que está crescendo. Por quê? Porque eu preciso crescer. E aí, diante de uma situação dessa, eu falei para ela, relacionamento. Só que você não pode mandar filho embora, você não pode mandar pai embora, você não pode mandar família embora. Então, é uma situação, né? E aí você tem, em contrapartida, uma outra situação. Você tem, por exemplo, a questão, né, de pensamento. Os pensamentos nos assaltam, mas a gente pode escolher a substituição de pensamento. Falei, existe um texto na Bíblia, Filipenses capítulo 4, que fala sobre a importância de nós tomarmos algumas decisões. A gente geralmente se alegra por uma coisa que acontece por fora. A gente não tenta buscar coisas dentro de nós, da nossa memória, para a gente se alegrar. A gente, na maioria das vezes, é assaltado por pensamentos e começa a ruminar esses pensamentos, quando a gente poderia substituir pensamentos. Aí eu cheguei para ela, e detalhe, não é nada de psicologia, estou falando do que eu li em Filipenses, né? E aí, nesse caso, pode até ser psicologia, mas eu li antes, e aí, eu acho que pode mais antigo. Quanto a isso, né, pelo menos em relação à psicologia como ciência, em relação a isso, eu falei para ela, se eu quisesse que a senhora não pensasse em maçã verde, não teria como eu falar para a senhora, não pense em maçã verde. Eu teria que pedir a senhora para pensar em outra coisa. Então, observa bem, a Bíblia diz isso, eu também tenho uma Bíblia,
enquanto eu sair deixando uma mulher feliz por saber que ela pode fazer alguma coisa, ela precisa ser escrava dos pensamentos dela, à luz de quê? Bíblia, só isso, né? Então observa bem, né, como assim, a gente pode fazer alguma coisa para o Evangelho e pode experimentar graça na desgraça. Tem gente na minha situação que está numa situação deplorável. E eu, por exemplo, encontrei no Evangelho uma alternativa para sobreviver. E hoje eu estou aqui pregando para você. Deu para entender como é o negócio? Então a gente vai observar, né, que assim, essas pessoas ao nosso redor, elas precisam, né, descobrir essas verdades espirituais, sendo despertadas, porque Deus quer alcançar você para alcançá-las com a boa notícia de que o Senhor Jesus Cristo é a solução para elas. E solução, por quê? Porque essas pessoas desejam uma vida melhor, e Jesus tem como plano justamente dar uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida plena ao ser humano. Lembra? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que eu e você tivéssemos vida, e essa não é biológica, né? Você sabe disso. Então, essa vida que ele promete abundante não é a vida biológica, a biológica a gente já tem. Então, o que ele quer dar para a gente é aquela coisa que assim, não é apenas uma existência, mas aquilo que você levanta e os olhos brilham. O salário é pouco, mas é um pouco abençoado. Eu estou com esse problema de saúde, mas ainda que eu passe por um vale sombrio e mortal, eu não vou temer mal algum, porque ele está comigo. Tudo bem, como no caso da Rosane, eu posso não saber o que o fulano sabe, eu posso não ter um talento que fulano tem, mas se eu for 5 pães e 2 peixes na mão do mestre, eu vou alimentar a multidão, sim. Porque a gente tem aquela tendência de olhar para a gente e falar assim, mas quem sou eu? E quem disse que a obra de Deus é feita na base do quem sou eu? A obra de Deus é feita na base de quem Ele é. Até porque quem nós somos? Barro e solto. A gente está aqui, daqui a pouco a gente vai embora. Come o cachorro quente com algumas bactérias, a gente fica uma semana de molho dentro de casa. A gente não é nada. O problema é que tem gente que quer ser tratado como se fosse alguma coisa. E eu não sei que Jesus essa gente segue. E aí, a gente observa aqui, né, que essas pessoas desejam essa vida melhor. Para quem enfrentar os contratempos da vida, triunfando sobre eles, atingindo a vitória final quando sair desse mundo para a dimensão espiritual após a morte física. Deus quer usar você para ajudar pessoas que anseiam, mesmo que inconscientemente, por restauração. Jesus demonstra poder e autoridade ao curar pessoas, mas fica muito claro que ele se importava com as pessoas e com o bem-estar delas, em todos os sentidos, biopsicossocial e espiritual. Deus não se importa apenas com a minha vida lá depois que eu morrer. Deus se importa com a minha vida aqui. Dificilmente você vai me ver orar para o enfermo dizendo, Senhor, eu encomendo a alma do irmão fulano. Eu não vou fazer isso. Sempre que o irmão pedir oração, eu vou orar pedindo que Deus cure. Aí alguém vai dizer, se Deus não quiser, se ele não quiser, é problema dele. Mas a Bíblia diz que eu posso pedir essas coisas. O problema é que a gente às vezes tem medo de orar para que a pessoa seja curada, a pessoa não é, e a gente fica mal na foto. É que nem gente que não faz apelo porque tem medo de ninguém vir. Gente, é Deus. Eu não tenho que ter preocupação com a minha reputação, não. Eu faço apelo, se a pessoa não vier, o problema é dela. Eu vou orar para Deus curar. Se Deus não curar, o problema é dele. Eu não estou aqui numa feira de vaidade para provar que eu sou um ungidão. Pelo amor de Deus. Até porque quem tem que dizer que é porque não é. Eu preciso dizer que sou crioulo? Não preciso. Eu não preciso dizer para ele, olha, eu sou branco, sou negro sim, não preciso fazer isso. Quem é? Não precisa dizer quem é. Então, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que eu e você precisamos nos importar, clamar ao Senhor para que as curas ainda aconteçam hoje, pedir a Deus, né, que a gente possa, né, ter essa noção de que o bem-estar das pessoas é algo de Deus, o que também demonstrará ao mundo o poder e o amor de Deus. Contudo, o que impede você de se importar com as pessoas que sofrem? Talvez você não tenha o dom de curar, mas você pode ter o dom de pegar o seu carro e levar a pessoa para o atendimento médico. Talvez você não tenha como sustentar o irmão desempregado, mas você pode pegar o currículo dele e entregar para alguém.
Então, eu não sei se dá para ver, nada a ver, não era para eu falar isso, gente, pecado, fui do lado ruim agora. E aí, nessa situação, né, podemos orar juntos, desabafar uns com os outros e usar nossos recursos para ajudar alguém doente. Nós podemos fazer isso. Você pode não ter aquele poder que Jesus tinha, embora o poder que Jesus tinha está em você. Mas agora você pode pelo menos ter o desejo de fazer alguma coisa. E aí, como eu falei, a Rosana é um exemplo disso. Ela levava crianças a aprender sobre Deus, ela ajudava pessoas carentes e enfermos, mesmo enfermo. E nós, o que estamos fazendo? Ainda é tempo de se lançar, porque Deus quer usar você. Para quê? Para com muito amor envolver-se com as pessoas. Como você vê aí no versículo 36, você vai lidar com pessoas e pessoas sofrem e fazem sofrer. É interessante isso, né? Pelo menos como pastor, uma das dores que eu tenho no coração é que tem uns cabeçudos que você fala assim, daqui a 20 anos ele vai dar do mesmo jeito. E aí você tenta ajudar, a pessoa te dá patada. E aí você tenta orientar, a pessoa é grossa. E é o que eu estava falando ontem, lá no Parque Proletário. Eu sou da época que a vara da infância ficava no pé de goiaba, né? Então, eu sou do tempo que a gente tomava posse. Com todo respeito aos psicólogos e os pedagogos de hoje, né? Hoje em dia até aquele corinho, né? Cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está de olho, né? Então hoje em dia até isso aí tem gente que evita cantar, para ninguém pensar em Deus como um carrasco, não sei o que, não sei o que lá e tal. Embora a gente tenha que considerar a bondade e a severidade de Deus, mas aí, sei lá, né? Deus conhece os crentes de hoje. E talvez algumas pessoas elas possam dizer assim, ah, o fulano está cheio de trauma hoje por causa da infância. Sim, eu estou cheio de trauma hoje, mas cheio de trauma com 45 anos. A nova geração talvez não tenha os traumas que eu tive, mas talvez não chegue aos 20. Então eu não sei se dá para perceber que assim, as pessoas elas são assim. O fulano está se enfiando em dívidas, você vai tentar orientar, está entendendo? Aí você vê, por exemplo, você vê aquela menina que não respeita o pai, não respeita a mãe, junta com o namorado para enganar os pais. Os pais cuidaram dela durante todos esses anos. E o namorado conheceu agora 6 meses. Naquele papo profundo de já era, demorou, já é, formou, né? E aí nessa brincadeira, ela junta com o cara para enganar os pais. Qual é o futuro dessa menina? Está dando para entender? A questão não é se vai dar errado, a questão é quando vai dar errado. Porque se não for com esse cara, vai ser com outro. Por quê? Porque a atitude precisa mudar. Eu não sei se dá para perceber, eu pelo menos não tenho dificuldade de lidar com alguém que tem pouca habilidade, porque a habilidade com o interesse se desenvolve. Eu tenho dificuldade de lidar com gente com problemas de atitude, porque quando a pessoa tem uma atitude negativa, fica difícil qualquer coisa. E aí, por exemplo, diante desse caso, a gente lida com pessoas. Jesus morreu por pessoas e pessoas sofrem. Mas elas não são coitadinhas, elas também fazem sofrer. Muitas delas estão sofrendo algumas coisas por consequência daquilo que plantavam. E Jesus ainda assim se compadece destes seres tão contraditórios como nós, como eu e você. Ou você acha que eu sou apenas iluminado? Eu também tenho meus lados sombrios. Por que a gente faz um monte de coisa na hora de postar algo numa rede social? Porque a gente quer disfarçar algumas coisas, a gente quer mostrar o melhor de nós. Quer ver uma coisa interessante? Vê se o seu marido ele usava o mesmo tipo de roupa na época do namoro. Na época do namoro ele tentou dar uma enfeitada. Depois que ele já ganhou seu coração, meu filho, aí já entendeu? Nos 6 meses de namoro, aí quando vai ver já não elogia muito, né? Depois de alguns anos de casado não dá mais a mão. Já viu, por exemplo, eu costumo brincar dizendo que eu na rua, eu sei quem é casado e quem é solteiro. O solteiro na rua parece que está colado no poste, né? A gente fala assim, aquele é solteiro. O casado vai o homem andando e a mulher atrás. Bora, mulher! Entendeu? Então a gente sabe. Mas por quê? Já ganhou. Quando estava para ganhar, era meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem, eu te darei o céu, meu bem, meu amor também. Era daquele jeito. Mas agora
Existem pessoas de 30 anos que ainda dá beijo, né? De casado, 30 anos de casado que ainda dá beijo, né? E, obviamente, tem aquele camarada que tem uma semana de namoro e é grosso. Claro que há exceções, mas tem mulher que não aceita algumas coisas, então, por isso que eu estou indo na média. E aí, diante desse caso aqui, pessoas sofrem e fazem sofrer. E Jesus ama essas pessoas tão contraditórias. E ao ver essa humanidade decaída, sente o quê? Compaixão. Elas estão aflitas. Não vamos esquecer que aquele garoto que pega uma pistola e quer roubar o seu tênis, ele tem aquela ideia de que se ele botar o seu tênis, ele vai ser alguém especial. Deu para entender? Aquela pessoa, né, que rouba aquele celular de última geração, ela entende que ela vai ser mais importante se ela tiver no celular. Sabe qual é a minha tristeza? Tem crente pensando assim. Essa é a minha tristeza. O cara lá fora pensar assim, roubar e assaltar, eu até entendo. Agora o crente fica endividado, enrolado, metido, né? E trata o celular como se fosse um telefone fixo. Porque ele tem medo de ser roubado, então o celular fica em casa. Então, aqui o que acontece? Está dando para entender? Nós estamos amando as coisas e usando pessoas. Quando era para ser o inverso. E aí, diante desse caso aqui, as pessoas estão aflitas e você vai lidar com elas. Senhor, eu quero que minha igreja encha. Olha só, você tem problema, não tem? Quem tem problema, levanta a mão, só para ter uma ideia. Isso. Tem 5 aqui que não tem problema. Glória a Deus, depois eu pedi o pastor você dar uma palestra para a gente. Então, o que acontece? A maioria de nós aqui tem problemas. E aí você vai e convida, né, pessoas para vir para o culto. Digamos que haja uma cruzada evangelística, embora no feriadão lá todo mundo vai para casa de praia, né? Então, antigamente, feriadão, o pessoal fazia conferência, né? Estou velho. E aí, nesse caso, em relação a isso, né, por exemplo, quando vem aquela conferência, milhares de pessoas se decidem, e a igreja que diz que quer que a alma se renda aos pés do Senhor, vai acompanhar os novos convertidos, né? Porque senão essa gente é hipócrita, né? Não consigo entender gente que pede que a alma se renda aos seus pés e essas pessoas não movam uma palha, né? Que oração é essa? E aí, nesse caso, por exemplo, o indivíduo foi, orou, né? Veio gente, se converteu. Essa gente que vier, a gente não vai vir sem problemas. Não vai vir sem problemas. Vai vir aquele garoto que de repente sofre abuso sexual em casa, do próprio pai. E como é que você vai lidar com isso? Vai chegar e denunciar assim na cara dura? É assim que você faz? Como é que você faz? Não sei. Eu só sei que é problema. Vai ter aquela mulher que vai ser espancada pelo marido. Como é que a gente faz? Pior quando ela é espancada pelo marido crente, né? Mas é claro que, obviamente, aqui em Rio de Janeiro isso não acontece. Mas lá na Baixada Fluminense lá é complicado. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Aumenta o número de gente, aumenta o número de problemas. Por isso que tem, de repente, líder que prefere que a igreja fique pequena, né? Porque esses problemas eu já conheço, né? Então, eu não sei se dá para perceber. Diante dessa situação, observa que Jesus, ele olha, a gente tem que amar essa gente. Deus quer usar você para se envolver com as pessoas, se importar com elas, que apesar de alguma religiosidade merecem compaixão. Nos dias de Jesus, as pessoas elas eram muito religiosas. Os gregos tinham seus cultos de mistério, de rituais morais e religiões ligadas ao pensamento filosófico. Com os romanos não era diferente. Eles celebravam culto ao imperador. Os judeus, divididos em várias sectas, buscavam glória pessoal, riquezas e outras coisas temporais, explorando a fé do povo e se aliando aos poderosos. Tudo em nome de Deus. Aí eu pergunto, hoje é diferente? Alienação política e religiosa, ferramenta de manipulação daqueles que detêm o poder sobre um povo dominado por leis injustas, por inúmeras religiões que não atendem às necessidades humanas, antes diminuem o ser humano ao nível dos irracionais. E o que dizer dos líderes religiosos inescrupulosos do nosso tempo? Por isso, Deus quer usar você para se envolver com as pessoas que, apesar de alguma religiosidade, estão sozinhas, estão desamparadas. E você vai lidar com elas, portanto, ame-as. O homem pós-moderno, ele é egoísta, está isolado, ansioso, deprimido, é digno de compaixão, precisa de relacionamento, precisa de você. Ouça o gemido sofrido dessa gente do século XXI. Vamos e venhamos. Se você estiver cometendo um pecado grave, né, você vai abrir o coração para quem? Você vai confiar em quem? O que vão pensar de mim? Às vezes o vizinho que senta do seu lado no banco, está com o pecado mais grave. Mas você olha para ele, está todo mundo assim, como se olha, está tudo bem, tudo bem.
O ser humano de hoje está assim. Ele quer mostrar que é bom. Quando a Bíblia diz que ninguém é bom, bom só do céu para cima. Todo mundo aqui precisa de tratamento. Existem maldades dentro do meu coração que precisam ser tratadas. E se você é o que a Bíblia diz que você é, existem maldades no seu coração que precisam ser tratadas. Existem coisas que nós precisamos ser sondados para que Deus veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo assaltado por alguns pensamentos, alguns sentimentos. Será que todos são iluminados? Enquanto eu estou aqui falando, pensamentos me assaltam, sentimentos vêm no meu coração. Será que todos são iluminados? É tudo bênção mesmo, tem certeza? Então é importante a gente, olhando para dentro de nós com honestidade, olhar para o outro com misericórdia. Quanto menos máscara houver, mais misericórdia vai existir. Que apesar de alguma religiosidade, as pessoas do tempo de Jesus e desse tempo não têm referencial. Como ovelhas sem pastor, as pessoas estão desorientadas. O ser humano está sendo desumanizado. Todos querem liberdade, porém esquecem que os limites são necessários. Rejeitam a Bíblia pelo fato de ela estabelecer normas para o ser humano. Pobres homens, pobres mulheres estão perdidos, precisam de ajuda, precisam de você. E aí eu lembro do filme Homem-Aranha, o tio Peter Parker, o tio de Peter Parker, o Sr. Ben Parker, ele faz uma afirmação marcante ao jovem super-herói: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo está em você, meu irmão. Amém? Mas qual tem sido a sua responsabilidade diante desse poder que você recebeu? Deus mora em você pelo seu Espírito. E Ele deixa de ser Deus ao morar em você? Sim ou não? Deus deixa de ser Deus quando mora em você? Não. Deus é poderoso? Sim ou não? Ué, entendeu? Então não há o que a gente dizer. O talento foi entregue. Você vai enterrar ou você vai multiplicar, vai potencializar. Conversando ali no gabinete pastoral com o pastor Joel, e ele estava me contando a trajetória acadêmica dele. E aí eu conversei com ele a minha trajetória acadêmica. Eu falei assim: pastor, estamos em extremos opostos. O senhor é uma faixa preta e eu sou uma faixa branca. Só tem uma questão: Deus não vai me cobrar os talentos que deu a ele. Deus vai me cobrar os talentos que me deu. Deus não vai cobrar você os talentos que me deu. Deus vai cobrar você os talentos que me deu. E qual o problema? O problema é que a gente não para pensar o seguinte: eu preciso fazer o melhor que posso com o melhor que tenho. Às vezes o indivíduo pode muito, mas dá o pior. É aquele camarada que ganha 50 mil reais, mas ele dá 2 mil de dízimo, né? Porque ele entende que para a igreja já está bom, é o dízimo mais alto da igreja. Deu para entender? Quando Deus sabe que ele não está sendo legal. E às vezes aquela pessoa que está com 2 reais não sabe se vai ganhar mais alguma coisa hoje e dá os 2 reais no culto. E alguém fala assim: sou da tesouraria, né? Eu olho, 2 reais, cheque de 2 mil. Oh, só que Deus aceitou aquilo e rejeitou o outro. Então não sei se deu para você perceber que é o seguinte: Deus tem algo para fazer através de você, que pode fazer, que não sou eu e ninguém que está aqui. Deus quer usar você para corajosamente despertar a sua igreja. Você vai enfrentar desafios. Há muitas pessoas para serem alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho, da boa notícia de Deus para nós, que há jeito para o ser humano. Entretanto, precisamos de gente para plantar, precisamos de gente para colher, precisamos de gente para ser sal da terra, precisamos de gente para ser luz do mundo. Sempre encontraremos alguém precisando de ajuda neste mundo. Que tal despertar a igreja? Que tal despertar a igreja? Comunicando a necessidade da obra missionária. A colheita é grande, necessitados não faltam. Ah, mas o pessoal tem coração duro, eles não acreditam na minha transformação. O pessoal tem coração duro ou não acreditam que eu tenho na vida eterna. O pessoal tem coração duro ou não acredita que Deus se manifesta na sua igreja. É importante pensar nisso, porque se uma pessoa ela consegue ir num salão porque viu o cabelo da irmã ajeitado, como é que ela não vai a um culto vendo
eu digo, fulano, como é que você conseguiu? Isso, irmãos, só comida transformada, não tem palestra que convença alguém disso. As oportunidades para servir são muitas. Deus quer usar você para, com ousadia, despertar a igreja, destacando a necessidade urgente de obreiros. Poucos são os trabalhadores que nem a Rosane. Só alguém vocacionado, atraído por Deus, desejaria ardentemente um ministério tão difícil, conseguir conduzir pecadores sendo pecador. Muita gente não quer esse negócio. Está entendendo? A gente não quer muito, não tem desgaste, porque para você se aproximar de alguém, vida na vida, você vai ter trabalho. Imagina se você quiser trabalhar com alguém que está numa crise de abstinência de drogas, sua vida vai ser difícil. Como é que você vai, por exemplo, ajudar um camarada que está saindo da prática homossexual? Isso vai ser difícil. Como é que você vai sair, ali ajudando alguém que vivia matando pessoas e agora essa pessoa tem que se policiar em relação a isso? Isso não é fácil. Claro que tem aqueles que não se converteram que estão dentro da igreja. Esses são muito mais difíceis de se converter, porque eles não se percebem perdidos, né? Mas assim, se você tentar ajudar esse irmão, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então eu gostaria que você raciocinasse comigo, né, que tem que ser vocacionado para ajudar pecadores, sendo um pecador. Não é qualquer um. Os obreiros comprometidos com a missão de Cristo, que amam ardorosamente as pessoas, que aceitam o desafio por serem vocacionados, chamados, atraídos, são o resultado de orações do povo de Deus. O desejo do meu coração é que sejamos resposta de Deus às orações do seu povo, que sejamos obreiros éticos, que não façam da fé mercado e nem manipulem a noiva de Cristo. Amemos o rebanho, imitando o Mestre, o qual não buscou a glória desse mundo, mas a vontade de Deus, independente do preço do sacrifício. Orem para que Deus levante poderosamente homens e mulheres fiéis para fazer diferença nesse país tão rico em recursos naturais, embora seja tão pobre em matéria de ética. Na Copa do Mundo, eu vi os brasileiros jogando lixo no estádio brasileiro e eu vi os japoneses catando lixo no estádio brasileiro. Isso aí não tem a ver, com a questão da salvação, tem a ver com a educação. Se bobear, tem crente dirigindo, jogando um coco na estrada. Mas tudo bem. Pedimos aos irmãos que orem para que não percamos a humildade e a bondade, mesmo que moremos em bairros nobres, circulemos em automóveis caros e tenhamos nossos nomes registrados em revistas e jornais. Orem também para que não percamos a autoestima e a coragem, ainda que moremos em comunidades carentes, que pisemos em ruas de barros e não tenhamos os nossos nomes registrados na história da nossa denominação, recebendo o desprezo de alguns pobres e arrogantes. Porque Deus é o nosso patrão e tem o melhor para nós. Sempre seremos especiais para Ele. Deus nos tem e nós o temos. Amole, perturbe, incomode os acomodados, porque Deus quer usar você para despertar valentemente a igreja dele, desafiando a todos para que se comprometam. Fomos chamados para ser profetas. Não me refiro à neurolinguística gospel, que envolve e seduz a tantos. Refiro-me ao ministério de anunciar os oráculos de Deus, por mais que desagrade os Acabes, as Jezabels, aos Herodes, as Herodias e as vacas de Bazã e a todos os inimigos do bem. Estou me sentindo bastante à vontade. O pastor falou que está sempre fazendo o círculo bíblico com vocês aqui. E é nisso que sejamos fiéis, tanto nos palácios como nos calabouços. Combatamos o mal, inclusive o que reside em nós. Que assim como o soro positivo recorre ao coquetel para manter sua vida e saúde, que combatamos o mal que circula em nosso próprio sangue, recorrendo à palavra, à oração e aos irmãos filhos de Deus. Que Deus nos guarde. Aprendamos com o nosso Senhor e Mestre, que embora sendo Deus, assumiu forma humana, tornando-se um de nós, sentindo as dores do povo, conhecendo as lutas dos pobres, denunciando o mau uso do aparelho religioso, sofrendo para ajudar a humanidade caída, egoísta e solitária. Renato Russo, em sua música Fábrica, supõe que deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. E eu creio que ele existe no reino de Deus, onde o maior é o que mais serve. Que venha a nós o reino e sua legislação sobre nossa vida e ministério. Lavemos os pés dos nossos irmãos, cuidemos deles, importando-nos com eles. Talvez eu seja o último romântico dos litorais desse Oceano Atlântico. Talvez eu seja um idealista, mas eu acredito na igreja. Não o que fizeram dela, mas eu acredito nela. Acredito que podemos ser líderes
líderes segundo o coração de Deus. Nós podemos contar com Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam a nosso favor, ainda que as pessoas não queiram ou não possam nos ajudar, ainda que as nossas limitações nos atrapalhem, nós podemos contar com Deus. Não percamos a visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Lutemos juntos pela fé evangélica até o fim. Que venham os ursos, os leões e que venham os gigantes, porque Deus vai entregar todos eles em nossas mãos. Amém? A responsabilidade é de todos, é do líder, é da equipe, é sua. Lembre-se disso. Recordando a Copa do Mundo de 2002, vemos a importância de uma equipe. A visão do líder não valeria nada se os atacantes não colaborassem, se os zagueiros não se empenhassem, se o goleiro não defendesse. O erro é de um, mas é também da equipe. O gol é de um, mas é também da equipe. E a equipe precisa de você. É muito fácil falar, minha igreja é assim, minha igreja é assado, minha igreja é assado. A questão é, você é o elo forte ou é o elo fraco da corrente? A questão é de você matar no peito a responsabilidade. Se você melhorar a sua igreja, melhora. Se você piorar a sua igreja, piora. Quem é você nessa história? Minha igreja não tem amor. Se você for amoroso, sua igreja tem amor. Sua igreja tem você. Senhor abençoou a minha igreja, abençoou, botou você aqui. Então não sei se dá para perceber. Abençoou esse bairro, abençoou, colocou você aqui. Então é importante a gente ter essa ideia. Tem como, Edinaldo, ir fazendo o fundo no teclado da 275, tá bom? Bem suave. E aí, Deus quer usar você para alcançar as pessoas com o Evangelho, para se envolver com elas amavelmente e para despertar a igreja corajosamente. Sinta-se privilegiado com tal missão. O ser humano hoje é tão carente de Deus quanto nos dias de Jesus. E os seguidores de Cristo ainda precisam ser desafiados e responsabilizados. Cabe a você estimular seus irmãos às boas obras. Ao tentar vender um exemplar do Novo Testamento, um crente recebeu de um nativo africano a seguinte ameaça: se você me der esse livro, eu vou enrolar as páginas e usá-la para fazer os meus cigarros. O crente não argumentou, apenas pediu ao nativo que lesse as páginas do livro antes de fumá-lo. Deu o livro e o nativo concordou. Anos depois, numa convenção da igreja metodista em Zimbábue, este irmão se surpreendeu quando o orador apontou em sua direção, mencionando o encontro que tiveram no passado. Contou também que fumou Mateus, fumou Marcos, fumou Lucas. Porém, quando chegou a João 3,16, não conseguiu mais fumar, pois teve a sua vida transformada naquele momento. Hoje, esse fumante, ele virou um ex-fumante. Se tornou um evangelista de tempo integral, dedicando toda a sua vida a mostrar aos outros o caminho da salvação que ele encontrou na palavra de Deus. Você sabe que Deus quer usar você para esta missão tão especial, resgatar a dignidade humana, dignidade perdida com o pecado. E aí, eu não sei se você lembra, é a última vez que eu vou comentar em cima do sermão lido, não era para comentar, era só para ler, né? Aluno de homilética, não aprendeu isso comigo. E eu estava pensando naquela situação do Neymar e da Nájila. Neymar frequentou a igreja, sabia aquilo que Deus aprovava ou não, e aí ele vai e paga a passagem de uma moça que vai para lá só para relação sexual, mais nada. E aí a moça vai, conta aquilo, e fica aquela guerra de narrativas. E eu fico pensando, se ele tivesse uma vida de sexualidade responsável, se ele estivesse bonitinho na igreja, será que passaria por isso? E aí vamos pensar, por exemplo, no caso da Nájila Trindade também, que viu no Neymar apenas uma oportunidade de uma relação sexual. Ou seja, ela viu uma pessoa como algo apenas para o seu interesse. E ele viu uma pessoa como algo apenas para o seu interesse. Olha a que ponto nós chegamos enquanto humanidade. Alguém de repente pode dar um tiro na minha cabeça por causa de alguns pedaços de papéis, alguns pedaços de papel chamados de dinheiro. Papel.
Os outros animais, eles matam para se defender, para se alimentar. A nossa espécie mata por prazer. Um homem sacrifica 30 anos de vida conjugal por alguns minutos num hotel barato. Às vezes, por causa de um caso, a mãe prejudica a infância e adolescência de um filho para não perder o amante. Olha a sociedade. Aquela menina ou aquele menino que maltrata a mãe, que maltrata o pai por causa do namorado, que não sabe nem se vai ter namorado daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Olha bem a sociedade que a gente vive. E Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma revelação, Deus te deu uma mensagem. Você não pode se conformar, olhar para esse mundo tenebroso e não fazer absolutamente nada. Você é a voz de Deus para a sua geração. Você é a profecia de Deus para esse tempo. Você é a boca de Deus para esse tempo. Somos os profetas do livro aberto. Deus quer fazer algo, talvez até na sua casa, na sua rua, na sua faculdade. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, como ele olharia para aquilo que você vê? E nós somos a comunidade do reino, a igreja do Messias e o corpo de Cristo. Então precisamos ir onde ele iria e fazer o que ele faria. Voltando para cá, eu e você sabemos que as pessoas têm necessidades. Sabemos que as pessoas têm necessidades, as quais eu e você sabemos como e com que atender. E também nós percebemos a dificuldade para os crentes assumirem um compromisso. Está cada um cuidando da sua vida. Agora cabe a você uma decisão. Almas clamam por uma vida melhor. Deus pode dar essa vida e você sabe disso. O mundo tem sede. Nós temos a água. Eu peço que você se coloque de pé. E eu peço que você esteja atendendo com prontidão ao chamado, que você esteja se apresentando à convocação do Senhor, porque Deus quer usar você, meu irmão. Você pode falar para o teu vizinho: Deus quer usar você. E aí fala para ele: eu sei. E aí eu gostaria, sabe, que você pudesse, nesse instante, bem suave, como o irmão vai estar tocando, cantar esse hino mais uma vez. E se você entender que Deus está te chamando para alguma coisa, porque talvez enquanto eu falei aqui, você pensou em alguém. Talvez você pensou naquele cara drogado que você passa por ele, naqueles cachaceiros, pelo menos na rua que eu morei, ficava antes da barraca abrir e oferecia serviços para varrer na rua, alguma coisa, só para poder beber depois. Ou de repente, aquele parente que não para casado com mulher nenhuma. Ou talvez um vício de pornografia que chegou numa criança da sua família. Eu não sei. Eu sei do negócio. Estamos em guerra. E se Deus está mostrando alguém para você, não feche o coração. Enquanto a gente vai cantar, se Deus falou com você, saia do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar. Perdoa-me, Senhor, se eu não me pecar. Se Deus estiver falando com você, sai do seu lugar. Eu agi o teu amor também não me fez. Comece a sonhar com gente transformada. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não. Aquele vizinho tem jeito sim. Seu filho tem jeito sim, irmão.
E, ó Deus, diante disso que Tu estás fazendo neste dia, Pai, que eles possam ser fiéis, não apenas a Ti, mas fiéis a eles mesmos, no compromisso de fazer alguma coisa, porque o Senhor quer usar as suas vidas. Pai, que a gente possa ter a alegria de ver e de ouvir falar de que grandes coisas foram realizadas através desses irmãos, dessas irmãs. Nós oramos assim, Pai, gratos pela oportunidade que nos foi concedida nessa manhã, para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Glória a Deus, irmãos. Creio que o pastor